Então, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quem vai ouvir aqui presencialmente, ao vivo, e quem vai assistir a gravação depois. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, por permitirem esse momento dessa discussão, dessa aula tão importante para os profissionais da saúde. Eu entendendo que o que mais nós precisamos é nos blindarmos emocionalmente, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e vamos iniciar. Vocês estão visualizando? Sim, né? Eu vou colocar, às vezes, eu vou ficar um pouquinho de lado, porque eu queria colocar a tela. Nossa, não, na verdade, eu vou colocar a tela do lado para a apresentação. Isso, estou com duas telas, às vezes vocês vão me ver um pouquinho assim, tá? Então, agora sim, no modelo de apresentação, deixa eu ver se vai. Deixa eu mudar aqui. Não consigo ver vocês mesmos, não. Duplicou aqui a tela. Mas, sem problemas. Nós vamos também interagir. E quem não puder falar no áudio, pode digitar, tá bem, Érica? Então, seja mais uma vez muito bem-vindas. O nosso tema, o que ninguém vê por trás do jaleco. A verdade sobre a vida emocional dos profissionais da saúde e o caminho para uma performance sustentável, sem abrir mão de quem você é. Tem alguém cansado aqui? Sabrina, né? Se eu não falhei aqui o teu nome. Isso mesmo? Você falou que está estudando fisioterapia, mas você teve alguma experiência antes na área da saúde? Já tive sim. Eu já trabalhei na Secretaria de Saúde em Guaraciaba. Na Secretaria de Saúde. Ficou por quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Deu para sentir a pressão do que é trabalhar na área da saúde? Ah, com certeza deu. E principalmente porque o período em que trabalhei lá era justamente naquela transição do fim da pandemia. Aí, na Uhum, verdade, não era o fim, tinham aquelas oscilações, então eu consegui sentir bem o que que era essa questão de estar no ambiente da saúde. uhum. Que é bem intenso e, ao mesmo tempo, apaixonante, não é mesmo? Exatamente. Tão apaixonante que eu entrei depois em um curso que é para Que é da área atuar da mais saúde. diretamente ainda. Isso, esse é um grande dilema, né, que os profissionais da saúde vivem, porque quem está no ambiente é porque gosta do que faz, sente o chamado, né, é, é uma missão mesmo, e é algo de muita vocação, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, todos sabem que é difícil, que é intenso, que há pressão, que há falta de estrutura, muitas vezes, né? Então, esse é o grande desafio. E, e aí, o que a gente tem percebido, muito se fala de cansaço, de reclamação, de intensidade, de pressão, mas pouco se fala da solução para isso. Porque o ambiente da saúde em si, ele não vai mudar. Por mais que a gente queira, né, a atividade em si,
ela é fatigante, ela é difícil. Mas o que nós podemos, então, nos blindar para que a gente tenha saúde mental, para que a gente consiga nos blindar, nos preparar para esse ambiente desafiador. E é realmente o que ninguém fala sobre isso, porque é sobre a pessoa, não é técnica, né? E muitas vezes, aliás, é técnica, mas são técnicas comportamentais, são técnicas que estão relacionadas ao desenvolvimento pessoal. E na saúde, como tudo também voltado à ciência, muito exato ao mesmo tempo, né? A gente foca na assistência, a gente foca na técnica do cuidado ao paciente, muitas vezes esquece do preparo desse profissional, ou muitas vezes acreditam que aquele profissional ele já vai chegar pronto para fazer o que for necessário. E aí é que mora o grande perigo, porque nós não estamos prontos. É todo um processo de desenvolvimento. Então, para você, Sabrina, que está numa formação, que bom que você já está buscando, né, esse tipo de conhecimento para que você já chegue mais preparada. E eu vou contar aqui algumas histórias para vocês e gostaria que me falassem se vocês se reconhecem ou reconhecem, né, alguma dessas histórias. Quem nunca conheceu, né, uma equipe, um profissional que reclama da atividade que faz, que reclama de cansaço, que muitas vezes não quer trabalhar, mas adoece com frequência, pede atestado. Às vezes é aquele excelente profissional, mas que ele dá a vida para aquela profissão e ele também está se perdendo na sua vida pessoal. E essa pessoa, eu posso considerar que muitas vezes eu me vi nesse lugar de se doar em exagero, de estar ali muito preocupada com todas as atividades que precisam ser executadas, né, de atender todas as demandas, e quando você vê, quando você volta para a tua vida, você já não consegue fazer uma atividade física, você não consegue ter energia para fazer as suas coisas da sua vida pessoal. Para quem não me conhece, não conhece muito ainda a minha jornada, vou deixar aqui, né, algumas histórias, alguns momentos que eu considerei muito importantes e marcos da minha vida profissional. Eu não escolhi uma profissão que é da saúde propriamente dita. Eu sou secretária executiva de formação. E a minha primeira atividade profissional foi justamente em um hospital. Isso depois que eu terminei, né, a minha graduação, já tinha feito estágio e tal. Então, o secretariado executivo me preparou, né, para assessorar executivos e me preparou para estar em ambientes de alta pressão. Isso foi algo já relevante, porque eu já caí em um local de alta pressão e de grande responsabilidade. Então, a minha primeira atividade foi em um hospital como secretária executiva. Isso em 2006. Então, ali, nos primeiros anos, eu já senti a pressão de um volume extenso de trabalho e de ter contato com pacientes e perceber as necessidades urgentes, casos que você tinha que resolver, que vinha, né, da gestão, justamente com dificuldade de acesso, por exemplo, e a gente vai se envolvendo com os casos dos pacientes, e aquela vontade humana, né, de você dar conta, de você atender no menor tempo, isso começa a gerar um estresse. Por exemplo, você receber que você precisa, que seja uma atividade administrativa, né? Você precisa
entregar o prontuário de um paciente, que isso está condicionando um processo, um paciente que pode ser que está com sua liberdade privada, por exemplo. E então, a gente chega às 5 horas da tarde, gente, se eu não liberar esse ofício, é mais um dia que eu estou atrasando no processo daquela pessoa, né? Vem uma ordem judicial falando de um paciente que ele precisa de um atendimento, aí tem todo um processo interno que você deseja fazer. Só que essas demandas, elas são muito grandes, e quando você vê, nem sempre você vai conseguir responder dentro do meio tempo, no menor tempo possível. Então, essa foi a principal situação, a primeira situação que já me confrontou, né? Tipo, eu não sou a Mulher Maravilha, que eu vou dar conta de tudo, mesmo que as situações sejam urgentes. E depois, quando eu assumi uma gerência de pronto-socorro, por exemplo, e que era aquela questão de leitos, né, também muito intensa, e às vezes eu recebia ligações de médicos, 3 horas da manhã, tá faltando leito na UTI, como que eu vou fazer, tal. Então, são essas, entre outras, a Érica está aqui, que foi gestora da saúde, também recebeu muitas demandas que são de problemas para resolver e que nem sempre ela teve a resposta na hora e que isso vai gerando uma fadiga, né? Então, mais uma vez, eu faço essa pergunta: vocês reconhecem histórias semelhantes? Sabrina, lembra de alguma situação semelhante? Sabrina está aqui comigo? Mas ela vai acompanhar. Então, quem não reconhece? E essas histórias acontecem muitas vezes conosco. E se a gente não tiver um preparo emocional, tipo, Fernanda, tá me ouvindo? estou te ouvindo. Ah, você Desculpa conseguiu, que interromper. ótimo. Desculpa interromper, mas eu não podia. Eu falei, senão tem que dar um jeito de falar. Claro, o importante aqui é ter interação mesmo. Eu falei que você falando, eu falo que na Secretaria de Saúde são vários, né? A gente trabalha com demandas, né, urgentes o tempo todo, porque todo mundo que chega lá é urgente, né? Para eles, eles Uhum, são urgentes, né? sim, Mas um caso que me marcou muito, e a Gisele até participou desse Gisele, eu caso, estou chamando ela de Sabrina, não, muito obrigada, é Gisele. que a Gisele participou, não sei se ela vai se lembrar, mas foi um dos casos que me marcaram muito na Secretaria de Saúde, e foi um dos meus primeiros desafios. Aqui na cidade nós temos um jovem adulto que ele Uhum, faz uso de bomba de baclofeno, uhum, porque ele tem paralisia cerebral e assim, ele essa bomba de baclofeno é para ajudar nas dores e no atrofiamento dos membros. uhum, E quando nós assumimos a Secretaria de Saúde, o município pagava, né, essa recarga dessa uhum, bomba e a troca da mesma. E na época que nós entramos, a Gisele, né, foi no TFD em Belo Horizonte e nós conseguimos colocar, né, esse uhum, paciente pelo SUS. Então foi um feito muito grande para uhum, nós, com certeza. porque conseguimos colocar o paciente na rede, conseguimos colocar ele no SUS. E a gente vai vibrando, né? Cada Isso. conquista ali que a gente consegue. Isso, mas diante da conquista começaram os desafios. Por quê? A bomba de baclofeno, ela precisa ser trocada de 5 em 5 anos. E Uhum, estava justamente no ano dele fazer essa troca da bomba. E uhum, essa bomba, ela vem do exterior. uhum, E o médico que acompanhava o paciente em Belo Horizonte falou comigo que não estava tendo essa bomba.
para fornecer para o paciente. E a mãe me ligava, Fernanda, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e falava comigo assim. Numa das últimas ligações, ela falou comigo assim: eu vou perder o meu filho. Nossa. Mudou ele de tratamento, né? Porque ela não, né? O termo que ela usou foi esse, né? Uhum. Mudou ele de tratamento e agora eu vou perder o meu filho. E começou, né? Aquilo começou a me incomodar, porque realmente eu falei, poxa vida, entramos, colocamos ele no SUS, na rede SUS, foi um feito muito grande, mas o SUS não estava fornecendo. Eu, Entendi. um dia eu peguei o carro, marquei com o médico, marquei uma reunião com ele, fui para Belo Horizonte, ele estava agendado para ele me atender às 2 horas da tarde, ele foi me atender às 8 horas da noite. E eu falei com ele assim, doutor, eu não saio daqui com uma data já marcada para o meu paciente vir trocar essa bomba. Eu não posso voltar sem dar uma resposta positiva e assertiva para a mãe. Eu não posso viver com isso. E Aí você. ele, né, muito assim, acredito que o cansaço, né? Ele bem Uhum. metódico virou para mim e falou assim: dia 8 de abril, tá bom para você? Estava Aí eu longe? virei, era dia 21 de março isso. Não Uhum. esqueço a data. Aí eu virei e falei assim: acredito que sim. O paciente já esperou quase 2 meses, vai ser Uhum. só mais alguns dias. Então, assim, eu falo que é muitos desafios, Com e as pessoas certeza. elas te veem como referência e como esperança para elas. Sim, Então sim, as pessoas que estão na gerência, na gestão, da saúde, elas estão lidando com amores de pessoas. de pessoas. E Então eles ninguém têm essa pressa. realmente vai contar assim. Eu vou parar de compartilhar um minuto aqui, tem alguém chamando. Ninguém olha realmente por trás desse profissional para falar assim, nossa, ela está fazendo de tudo. E, na verdade, assim, não é uma questão dela, né? No primeiro momento, a pessoa, ela coloca todas as fichas, toda a energia, porque você vai dar conta, e como se você, né, você tem a obrigação de dar conta daquela situação, né? Então, por isso que é uma descarga, né, de energia, de expectativa muito grande. Eu estou conseguindo fechar aqui para parar, agora sim. Vou permitir a entrada de mais um. Simone, seja bem. Ah, não, nossa. Simone, seja bem-vinda. Acho que ela não conseguiu entrar, né? Não conseguiu, tá conseguindo. Simone, você é de onde? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Ah, seja muito bem-vinda. Que bom. Como você ficou sabendo da Masterclass? Eu faço parte do grupo de rede de economia da saúde da Rede Ecos. Ah, que ótimo. Isso, eu também faço parte, eu divulguei lá. Muito bom, seja muito bem-vinda. A gente está aqui justamente falando de situações. Eu vou agora voltar a compartilhar a tela. É, algumas histórias que realmente marcam a nossa trajetória enquanto profissionais da saúde e, ao mesmo tempo, leva ao estresse, leva à fadiga emocional do profissional diante de tantas demandas urgentes que a gente tem, e hoje a gente está aqui falando justamente, né, dessa blindagem emocional, como fazer para continuar amando a profissão e, ao mesmo tempo, nos cuidando. Vou voltar aqui e vocês podem me interromper sempre que necessário, tá bem? Só que eu acho que eu coloquei.
isso aqui. Se eu aumentar só assim, porque aí eu não preciso de fechar se mais alguém entrar, dá para vocês visualizarem? Ou está muito pequenininho? O que deu? Deu? Então tá, deixa eu até mais um. Não, tem que ser aqui mesmo. Ótimo. Então, o que vamos explorar juntos? Essa realidade emocional que os dados e as histórias reais revelam sobre o sofrimento invisível dos profissionais, e a gente já começou, né, a abordagem, né, eu já contei algumas histórias, a Erika também. Os 3 erros que levam ao esgotamento. Padrões de comportamento aprendidos que sabotam sua saúde emocional sem que você perceba. E aí eu vou apresentar um método vida que eu criei para, primeiramente, me blindar, né? Como sou uma profissional que estou há 20 anos em ambientes de alta pressão e vivi e convivi com situações de grande emergência e transformação real para os próximos passos, né? Vou mostrar casos reais, né, de profissionais que utilizaram o método, como que esse método vida, ele tem ajudado profissionais da saúde e como que vocês também podem usufruir desse método, e vou detalhar o método hoje, que só o detalhamento, quando vocês começam a entender, né, o que é essa vida, trazendo para o profissional da saúde, isso já nos traz um grande alívio. Então, o preço invisível de salvar vidas, né? Aqui, de uma forma geral, como a gente estava conversando, todas as pessoas que estão no ambiente da saúde, seja da gestão, seja na assistência, todos estão com esse propósito de salvar vidas. E eu desconheço, seja da atividade desde um atendimento telefônico, atividades de limpeza, gestão, pesquisa, a gente sempre lida com situações emergentes, sempre lida com situações onde está relacionada à vida das pessoas, né? Sempre um volume muito grande de trabalho. E isso, o que a gente tem de dados estatísticos? 87% dos profissionais relatam sobrecarga emocional, níveis elevados de estresse no trabalho, 52% burnout ativo, de médicos brasileiros apresentando sintomas clínicos de burnout, né? Então, aqui relacionado à equipe médica e quantas outras atividades que apresentam, né, diante realmente, né, dessa intensidade das atividades. 3 vezes maior risco, mais chance de depressão em profissionais de saúde em relação à população geral. E isso, muitas vezes, a gente não percebe, né? Nós que estamos dentro do ambiente, seja da gestão da saúde, seja, né, na atuação de uma forma geral, e o que a gente vê na mídia, né, fala-se de saúde mental, fala de saúde do trabalhador, mas não falam diretamente aos profissionais da saúde, porque é a intenção, o profissional da saúde, ele tem que estar pronto, né, porque ele vai cuidar da saúde dos outros, então ele é um profissional, assim, de alta performance, como eu digo, né, ele tem que estar pronto para cuidar do outro a todo momento. Essa é a expectativa de toda pessoa que lida, que chega próximo de um profissional que atua na área. E 1 em 3 profissionais da saúde já pensou em desistir. Profissionais pensaram em abandonar a carreira, né, nos últimos 12 meses. Eu que convivi 10 anos dentro de hospital com profissionais, eu via isso o tempo inteiro, né, de não aguentar mais, mas precisar daquela atividade. E quando você vai
caminhando por outras áreas, né? Eu tive a oportunidade de estar em ambiente hospitalar, de estar na saúde pública, de conviver com gestores da saúde pública e de conviver com profissionais da área de pesquisa também, né? Profissionais que sejam de ambiente privado, público, filantrópico, então vários perfis de profissionais. E a reclamação sempre é a mesma, né? De ter que se doar muito, de ter uma jornada de trabalho longa e de principalmente um relacionamento em equipe muitas vezes dificultado, de não ser compreendido entre os próprios profissionais. Então, a gente vê um problema aí instalado, porque se é a equipe que vai cuidar desses profissionais, né, cuidar do outro, por que não estar preparada essa equipe? E, além disso, a gente percebe muito poucos treinamentos e capacitações que são eficazes para realmente preparar esses profissionais para esse ambiente. Então, esses não são apenas números, provavelmente são colegas de vocês, pode ser você. E o que eu posso dizer é que existe, sim, uma saída. Ela não exige que você abandona o que você construiu na sua carreira. Ela exige realmente um olhar para si, entender quem é você e como que você pode lidar com esse ambiente. Como eu disse, vou falar várias vezes essa expressão de blindar. E é por isso que eu não tenho medido esforços de colocar na minha rede social sobre a alta performance de vida para profissionais da saúde, modificando um pouquinho a percepção de alta performance, né? Porque quando você acessa as mídias sociais, né, as redes sociais, muitas vezes a alta performance ela está muito relacionada a alto padrão de vida, aquele profissional milionário que tem ali já um padrão, né, de receita, que é o destaque, né, como eu vi recente, ser o melhor de todos. E aqui dentro da metodologia que eu trabalho, não é ser o melhor do que todos, mas é ser melhor do que você mesmo todos os dias. É você estar pronto para exercer a profissão que você, ou a profissão, ou o cargo, ou a atividade que você assumiu com equilíbrio emocional, com equilíbrio da sua vida. E foi a partir disso que surgiu o meu primeiro livro com esse tema, que é o Viver em Alta Performance. Aqui está todo um processo de autoconhecimento, né? A Érica, que está aqui, já teve a oportunidade, né, de ter o livro, que é um preparo de autoconhecimento para realmente planejar a vida e executar essa vida de forma equilibrada, de forma leve, de forma plena, e que a gente possa falar, está valendo a pena estar aqui. E aí, outro referencial teórico que eu tenho é o meu mais recente livro, que desenvolvi em coautoria com os organizadores e mais 24 especialistas, que é o Código Humano, 23 lições para a sua evolução. Neste livro, nós pensamos em trazer a compreensão do ser humano na sua integralidade. Entender o corpo, entender a mente, entender a alma, o processo de transformação do ser humano, as conexões, né, as relações humanas e as energias. E aqui a gente entende que a gente tem, então, um conteúdo enxuto e necessário para qualquer profissional da saúde, compreender a si mesmo e compreender os seus colegas de trabalho e, assim, desempenhar melhor, evoluir na sua vida. Tá fazendo sentido para vocês? Ops, aqui. Parei de compartilhar sem querer. Cliquei aqui. Vai voltar.
Isto. Aparecendo, né? Vamos para o próximo. Então, o que você sente, mas não fala? Muitas vezes, culpa por ter um dia difícil, medo de parecer fraco ou incompetente, sensação constante de estar inadequado, tipo, de não ser o suficiente para fazer o que precisa ser feito, dificuldade de desligar após o trabalho. Quantas vezes, não, Érica? Né, de vai para casa, mas o telefone continua, o pensamento daquela situação que não foi resolvida continua. Relações pessoais deteriorando em silêncio, porque aquela pessoa, ela vem destruída para casa, né? Ela está com o corpo cansado, quando você vê, vai fazer algo qualquer para se alimentar e quer tomar um banho e dormir. Isso não é alta performance de vida, né? Isso não é em plenitude. Temos mais uma pessoa entrando aqui. Ótimo, seja bem-vindo quem está entrando. Então, além, né, de dificuldade de desligar após o trabalho, relações pessoais deteriorando, como eu falei, e falta de prazer no que antes amava fazer. Essa também é uma grande preocupação e dificuldade dos profissionais da saúde. Começa muito bem e, com o tempo, não consegue manter aquela carga, né, de trabalho intensa e começa a reclamar. Quando se vê, já é um profissional que reclama ou que já não vai com tanta energia para o seu ambiente de trabalho. E o que o sistema, né, de saúde espera de você? Resiliência absoluta, inabalável, como eu falei, é a expectativa de quem quer ser cuidado, né? Então, é o sistema como um todo, é a população como um todo. Uma disponibilidade total de 24 horas, seja de gestores, sejam de profissionais do administrativo, sejam de profissionais da assistência, e inclusive o médico, né? Que às vezes no consultório, aquele paciente quer que ele responda, que ele tenha ali a atenção o tempo todo. Empatia limitada com cada paciente. Quantas vezes, ou quem não tem uma história para contar, de pacientes que também agridem esses profissionais da saúde, né? Quantos casos a gente vê em mídia, né, de conflitos, e lidar com esses conflitos, esse profissional, ele precisa estar preparado. Eu me recordei aqui, quando eu cheguei aos 23 anos, né, como gerente de recepção de internação hospitalar, um dos primeiros casos, né, de conflito, onde eu não tinha como dizer algo que não iria atender à expectativa do cliente, e ele já vem gritando com você, apontando o dedo para você. Ali foi uma das minhas primeiras experiências e entendimento que eu precisaria de trabalhar muito o meu autoconhecimento, o meu preparo de inteligência emocional para lidar, né? E o que eu percebo que na maioria das vezes as pessoas, elas não buscam treinamento, elas não buscam seu desenvolvimento e preferem lidar com as situações, né, de forma amadora, vamos dizer assim, e começam a adoecer por causa disso, ou muitas vezes perdem o seu trabalho porque não se permitiram desenvolver. Empatia, então, zero espaço para vulnerabilidade. Esse é um ambiente de saúde que a gente vive. E crescimento contínuo sem pausa, né? Esse crescimento contínuo sem pausa também, muitos profissionais, que sejam aqui os profissionais médicos, né? Todo mundo tem o sonho da carreira, né? Só que quanto mais a gente percebe que para trabalhar na saúde, se você quer o crescimento, você vai ter que se dedicar a mais, né? E essa dissonância, ela não é fraqueza sua, é uma falha estrutural que precisa ser nomeada. Então, a gente tem aqui representantes que estão lá no grupo, né, da Rede Eco, são questões que precisam ser estudadas, né, precisam ter o devido olhar, né, para os profissionais e o que fazer.
nessa minha jornada, eu participo de muitos eventos, muitos seminários, e a minha inquietação é que muito se fala do problema e pouco se resolve, né, em termos de ação. Então, a minha contribuição também, enquanto mestre de saúde pública, enquanto profissional de desenvolvimento humano, é trazer condições para que o profissional se prepare, ele se blinde para lidar com a profissão e continuar na profissão que ele escolheu. Aqui posso também ilustrar, né, nessa questão do crescimento contínuo. Eu fui uma profissional que passou, né, como eu disse, eu iniciei minha carreira como secretária executiva e fui fazer um mestrado em saúde pública depois de 5 anos que eu estava atuando, né? E nessa época eu engravidei. Então, eu sabia que se eu quisesse continuar no setor da saúde, eu precisava de investir na minha carreira. E coincidiu com a gravidez. E nesse momento da gravidez, eu tive meu primeiro pico, meu primeiro problema, né, vamos dizer assim, de saúde mental, onde eu tive uma depressão gestacional. E eu só reconheci essa depressão gestacional porque eu já buscava muito autoconhecimento. Então, eu comecei a me perceber e eu me permiti ir para uma psicóloga com 2 semanas de gestação e fazer todo um processo de acompanhamento terapêutico e aceitar quando ela me indicou para o psiquiatra. E quando ela me indicou para o psiquiatra e ter que vencer essa barreira de chegar com um pedido, que ela tinha plano de saúde, e o plano de saúde era associado à instituição que eu trabalhava, eu vou levar esse pedido. E quantas pessoas, elas não ficam intimidadas, elas têm medo do julgamento. E eu confesso para vocês que naquele momento eu tive medo do julgamento, assim como eu sofri situações, né, de impacto na minha carreira, porque eu só estava pedindo sessão de psicólogo, sessão com psiquiatra, eu comecei a tomar medicamento, o que aconteceu? Eu perdi o meu cargo de gerência e fui afastada fui colocada, né, em outro cargo. Naquele momento, isso foi traumático para mim, e eu tive que ir vencendo as barreiras, né, e ao mesmo tempo entendendo que eu tinha recebido um presente, né, como dizia minha psicóloga na época, porque eu estava num momento difícil e eu fui, né, passei o período de gestação num ambiente com menos estresse, isso ao mesmo tempo me ajudou, né, só que naquela época eu acabei pedindo um desligamento da instituição que eu estava e fui dedicar ao mestrado e mesmo com uma filha, e fui dar aula, né? Então, essa questão de dupla jornada, tripla jornada, foi algo que eu vivi na pele. E quantos profissionais, eles realmente eles necessitam. Então, não é uma questão, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, você tem que escolher, você não precisa trabalhar tanto. Eu percebo os profissionais da saúde como o trabalho exige. E às vezes não é uma questão de escolha, é uma questão de entender que naquele momento ele precisa dar conta. E para que ele precise dar conta, ele pode não fazer isso sozinho, né? Ele pode pedir ajuda. Existem alternativas para que ele se sinta também acolhido e que ele se prepare para aquela jornada intensa que vai acontecer. Quantos profissionais, né, não vão trabalhar e vão fazer uma especialização, vão fazer um mestrado, vão se envolver com uma pesquisa que precisam realmente dessa dupla ou tripla jornada. Então, o que te leva ao esgotamento e você não percebe? Não é falta de dedicação, não é falta de preparo. São 3 padrões aprendidos durante anos de formação que parecem virtudes, mas estão te destruindo por dentro, destruindo os profissionais da saúde, que realmente esses erros que eu vou apresentar aqui é o que diferencia aquele profissional que ele consegue manter essa vida em alta performance, consegue manter o brilho,
enquanto atua, e aquele profissional que ele vai se apagando durante a jornada e vai acumulando doenças, né, a partir da profissão, e que podem sim ser relacionadas a doenças do trabalho e que muitas vezes não é, ou nem ele mesmo percebe que ele está adoecendo por causa do trabalho ou por causa da forma como ele está lidando com as escolhas que ele mesmo fez, mas ele não entende, ele fica realmente sequestrado pelas emoções dele. Então, a armadilha de invulnerabilidade. O profissional da saúde não pode ter fraqueza. Então, quando o primeiro erro é a gente achar que a gente tem que dar conta que a gente não pode ser fraco. E isso a gente precisa de conversar entre as equipes. E o primeiro ponto é esse autoconhecimento. Eu vou ter dia que não vou estar bem. Eu tenho dia que eu vou estar cansado. E eu preciso saber como que eu vou descansar para eu conseguir estar pronto no dia seguinte, por exemplo, né? É entender que doenças não acontecem por um acaso. E eu estou, justamente nesse momento, quase me formando pelo método, né, da medicina germânica da Marina Bernardi, justamente para auxiliar no atendimento a profissionais da saúde, de entender as causas de suas doenças e, a partir disso, né, dos seus sintomas, a partir disso, cuidar de forma terapêutica, né, com essa blindagem das emoções e entendendo todo o ciclo biológico, né, a partir do momento que a gente entende a causa e consegue tratar isso de forma terapêutica, os sintomas podem desaparecer e podemos dar, né, qualidade de vida aos profissionais. Então, pensar, né, que esse profissional tem que ser perfeito, cria um ciclo silencioso e destrutivo. Você nega a dor se acumula até que o corpo e a mente entrem em colapso. A invulnerabilidade forçada não é força, é uma máscara que cobra um preço altíssimo. Profissionais que nunca permitem a vulnerabilidade têm 3 vezes mais chance de desenvolver o burnout severo. Então, a virada, né, a vulnerabilidade é controlar essa vulnerabilidade é a base da verdadeira liderança clínica e da saúde emocional. Então, no método, a gente justamente aprende a lidar com essa vulnerabilidade, que é o primeiro passo do autoconhecimento. Sentir é sinal de despreparo profissional, isso é um mito, né? E muitas vezes, quantas vezes eu mesma não ouvi, né, de gestores, né, de gerentes, falando que era fraqueza, que é piti de colaborador da saúde, né, a questão do controle dos atestados, a pessoa tem que estar pronta, né, e vamos dizer, né, esse ambiente, ele tem uma troca de energia muito grande, então essa troca de energia e profissionais despreparados a lidar com a energia faz com que eles adoeçam mais. Então, sentir é condição humana, na verdade, é reconhecer isso e se tornar mais eficaz. E colocar todos antes de si mesmo é o segundo erro, né? Espero que esteja aí fazendo sentido para vocês. Quantas vezes nós não colocamos os problemas que a gente tem que resolver na área da saúde antes de nós? Ah, eu vou tomar água depois, eu vou ao banheiro depois, eu vou fazer algo que seja para mim depois que eu terminar, ou só depois que eu terminar, e se eu der conta? Então, tanto no trabalho quanto em casa, né? E, como eu disse, com você mesmo, fazendo privações de alimentação, de sono, né? Seria essa falta de autocuidado. E aqui, eu sendo também muito empática com os profissionais, e eu também me vendo nesse lugar, que muitas vezes essa parte de com você mesmo, você não encontra resposta, você não encontra outra alternativa e realmente você vai virar
uma noite, você vai ter uma privação de lazer, você vai ter uma privação de sono. Agora, o diferencial é você entender que hoje eu vou fazer, mas já que eu estou me excedendo hoje, qual é a minha recompensa, né? Qual é o dia que eu vou fazer para me descansar? Porque tem profissionais que simplesmente não param. E quantos profissionais que estão fazendo jornadas duplas, né? Justamente para agregar a sua renda e fazem plantões de domingo a domingo, né? Então, o profissional esgotado, ele não consegue entregar a melhor versão do cuidado, e cuidar de si é parte desse compromisso ético para estar também bem com o paciente. E o terceiro erro, confundir identidade com profissão. Então, eu já ouvi de profissionais assim, quando eu saí daquele lugar, eu fiquei sem identidade, porque eu era a enfermeira de tal lugar, eu era a gerente do hospital, né? E profissionais que estão aqui, dedicaram, às vezes, 10 anos, 20 anos, e quando sai do lugar, ela fica sem saber o que fazer. Esse é o grande perigo, é o grande risco, porque por trás daquele cargo, daquela função, existe uma pessoa. Existe uma pessoa que tem talento, que tem habilidade, que pode fazer outras atividades. Então, é onde eu trabalho essa transição da carreira da pessoa, né? É não realmente, porque é isso, o amor e a dedicação é tão grande que você não se vê mais fazendo outra atividade. Você não vê mais vida fora daquilo, né? E viver em alta performance não é só isso, né? É entender que a nossa vida tem ciclos, que nós não somos insubstituíveis, e, ao mesmo tempo, a necessidade de fazer um planejamento de carreira para não sofrer essas situações. E quantos profissionais que, quando é colocado para mudar de cargo, ou para se desligar de uma atividade ou não, eles adoecem, ou simplesmente eles, além de adoecer, têm uma queda profissional, né? Uma queda financeira, justamente porque não se prepararam para a transição, né? Então, isso é muito preocupante, e como é necessário que cada vez mais, e é o que eu quero pedir aqui para vocês que estão, né, divulgar essa aula, né, que eu vou disponibilizar o link, né, para que a gente possa sensibilizar as pessoas. Existe uma forma, um jeito melhor, né, de prepararmos a nossa carreira, de lidar com essas dificuldades, de lidar com as emoções, né? Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui: fusão total, eu sou a minha profissão, colapso identitário, né? Qualquer limite vira crise de autoestima, pressão extrema, erros profissionais é igual a falha de caráter. Quantas vezes eu não ouvi essa expressão, né? Porque a expectativa, seja de um líder seu, seja do paciente, que nenhum profissional possa errar. E quando ele erra, acham que é falta de caráter. Então, descarregam toda a responsabilidade, a culpa, naquele profissional. E não olham que aquilo é um trabalho, que existe processo, que existe uma forma de fazer, e que aquele profissional, ele tem que realmente ter todo o respaldo por trás para que ele erre menos, porque ele é vulnerável. Como a gente precisa falar disso, né? E o esgotamento total, o burnout físico, emocional e existencial, que às vezes, por trás daquele uniforme, por trás daquela postura, por trás daquela expressão, muitas vezes endurecida, está um profissional que não está se aguentando mais, né? E a saída não é amar menos o que faz, é construir uma identidade rica o suficiente para que sua profissão seja parte de quem você é, e não um único pilar. É ter realmente essa autonomia, esse protagonismo, né? E para isso é preciso se conhecer, é preciso trabalhar, né, as suas emoções, trabalhar técnicas, né, na sua comunicação, né, você trabalhar as suas competências
para se transformar cada vez mais num profissional, né, de alta performance, sim, né, se blindando desses grandes desafios. Então, a solução, existe um caminho. Não se trata de trabalhar menos e nem de abandonar o que você construiu. Muitas vezes, quando a gente acessa a internet, é isso que a gente ouve. Você não precisa de trabalhar demais, você não precisa de dar conta. E colocando muita responsabilidade em nós profissionais, né? Como se a gente estivesse fazendo a escolha errada. Então, aqui, mais uma vez, eu me coloco nesse lugar. Eu entendo o profissional, né? Que não é uma questão de escolher errado, não é uma questão, né, de querer fazer, de querer errar, né? Nenhum de nós queremos errar, nenhum de nós queremos passar por problemas de saúde por causa da nossa profissão, então um pouco pelo amor que a gente tem à nossa profissão. Mas muitas vezes, diante do cenário que a gente vê, a gente não consegue perceber aquele mundo diferente. Então, aqui eu vou trazer o caminho, a alternativa, como de construir uma nova forma de existir dentro dessa profissão, com mais, como diz aqui, inteireza, mais propósito e mais saúde emocional. E esse é todo um exercício de entender o seu propósito de vida. E aqui eu quero contar um pouquinho de como que foi esse processo para mim, na minha jornada. Em 2018, eu me via justamente uma profissional realizada naquilo que eu fazia, né? Já completando 10 anos, quase 10 anos de atividade profissional, já tendo passado por várias gerências, tendo liderado equipes muito estratégicas e importantes, que naquele momento ter o reconhecimento era muito importante para mim, né? Então, de ser gerente de recepção, gerente de qualidade, assessoria administrativa, de trabalhar como gerente na gestão estratégica, de fazer vários cursos, de ter um contato com a saúde pública, de buscar recursos, de conquistar prêmios, né? Então, naquela época, em termos de mostrar para mim que eu sabia fazer atividades complexas e difíceis, eu já tinha mostrado. Mas eu me via num lugar onde realmente me sentia cansada, fatigada, não reconhecida financeiramente, e ainda faltando, então, habilidades para conseguir desapegar, porque eu vivi nesse ponto, eu amo o meu cargo, eu amo o que eu faço, mas eu não vejo reconhecimento. E quando a gente não vê reconhecimento naquilo que a gente faz, o que a gente começa a fazer? A gente começa a reclamar dos nossos líderes, a gente começa a reclamar da gestão, né? E todo mundo começa a ser culpado. E a gente realmente tem uma dificuldade de olhar para dentro, né? De olhar para a gente. E foi naquela época em que eu comecei a me conectar com a minha primeira coach, né, que foi a Renata Werner. Eu fiz o meu primeiro processo de desenvolvimento pessoal. Ali, como eu disse, né, eu tive momentos de fazer terapia e desde o nascimento da minha filha, que foi em 2010, então de 2010 a 2018, eu trabalhei o meu desenvolvimento ou a minha cura, né, psicológica no processo terapêutico. Mas eu entendi ali que as questões patológicas, como eu venci a depressão, eu venci o pânico, né, eu tive alta, né, do psiquiatra, eu já tinha resolvido aquelas questões que estavam emergenciais, mas eu sentia que para aquilo que eu queria, eu precisava de mais, eu precisava me desenvolver. E o que eu percebo que nem sempre os profissionais da saúde têm né, essa pegada, né, esse entendimento, tipo assim, eu vou buscar profissional para me desenvolver mais, né? Então, estou gostando aqui, a Érica está mandando coraçãozinho, façam reações, e se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Então, naquele momento, eu procurei, e foi um transformador aquelas 8 sessões que eu fiz com a minha coach, e que eu não tinha dinheiro, né? Tinha aquela questão de não ter dinheiro. Eu lembro muito bem de ter falado com a minha mãe que eu precisava, e quando eu recebi, né, a proposta dela, eram R$ 1.500 na época,
para mim, assim, era muito alto. Eu achava que era algo que seria R$ 400, R$ 500, mas o meu desejo era muito grande, né, de desenvolver, de passar por um processo de alguém que me analisasse, alguém que me avaliasse, tipo, falasse para mim o que eu estava fazendo de certo, qual o potencial que eu tinha e como que eu poderia direcionar a minha carreira. Então, aquelas 8 sessões foram transformadoras para mim, que eu pedi dinheiro emprestado para minha mãe, e a minha mãe falou assim, mas isso vai valer a pena mesmo, né? Você tem certeza que você vai gastar esse dinheiro todo com concessão, né? Que ela não entendia, né? Eu falei assim, mãe, é isso que eu quero, eu preciso, né? E aí, um tempo depois, eu devolvi para ela o dinheiro, né? De forma muito, muito tranquila, né? Então, a partir disso, quando eu passei por esse processo, e a gente trabalha muito a questão da energia, do universo, né? O que que aconteceu? Eu não tinha coragem de pedir o desligamento, porque eu estava justamente naquela situação de eu amo meu cargo, eu amo o lugar que eu estou inquieta, fatigada, cansada, mas eu amo aquilo que eu faço. Então, eu não tinha coragem. E eu fui começando a me conectar muito com o universo, de, pô, eu vou trilhar um outro caminho, né, e me ajuda, né, para que eu realmente consiga ali outras oportunidades. Mas na minha mente eu estava preparada para receber essa oportunidade para depois sair. E nem sempre as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente quer. O planejamento é um direcionamento. O universo muitas vezes antecipa, ou ele faz você ter coragem, ele faz aquilo que você não teria coragem de fazer. E eu fui desligada. Então, naquele momento do desligamento, se eu não tivesse passado por um processo de autoconhecimento, o impacto seria muito maior. Como foi um desligamento que, na época, mais de 40 pessoas foram desligadas no mesmo dia, né? Eu via a reação das pessoas, né? De desespero, de sair buscando currículo como se estivesse pedindo um favor para as pessoas, né? Como se fosse um fracasso total. E por eu estar preparada, com autoconhecimento, entendendo quem eu era, qual a profissional que eu era, eu já tinha certeza que naquela semana o que eu iria fazer era montar a minha empresa de desenvolvimento pessoal. Porque eu tinha passado pelo autoconhecimento, eu estava produzindo um livro nessa fase, né, que foi o livro anterior a esses 2 que eu apresentei, e eu estava também fazendo as minhas formações de desenvolvimento, porque eu gostei tanto do autoconhecimento, de me conhecer, que eu busquei novas formações. Então, eu fui desligada na semana seguinte, eu entrei numa incubadora de negócios com essa própria coach para trabalhar no meu desenvolvimento. Então, foi lá em 2018, na verdade, né? Então, de 2018 até agora, 2026, eu venho trabalhando, né, o desenvolvimento e venho treinando, palestrando, né, e hoje já posso me dizer, me consagrando como mentora de profissionais da saúde. Foi uma jornada longa, né, de muita preparação para entender também que eu iria trabalhar com esse perfil de profissionais. Confesso para vocês que lá em 2019, quando eu comecei a criar a empresa, eu não tinha muita noção, né, como seria, né, mas eu tinha essa força pelo autoconhecimento que eu trabalhei, de que eu estava pronta para desenhar uma trajetória, para desenhar a minha empresa, entendendo que eu queria fazer isso, né? E por isso eu falo a importância, né, de passar por um processo de autoconhecimento. Então, a partir dessa jornada, né, que foram vários testes, várias experiências, várias pessoas que eu fui atendendo e fui modelando o método vida. E é algo que eu aplico na minha vida a todo momento, né? E como eu disse, o método vida, ele partiu desse livro, que nada mais é o fruto de 66 podcasts que foram realizados no período da pandemia,
de 2021 a 2023, né? Na verdade, 2021 foi o podcast, 2022 e 2023, preparação do livro, né? Justamente com essa proposta de dar, né, reflexões para as pessoas de como que elas poderiam viver essa vida em alta performance. Então, quais são as 4 dimensões hoje já do método estruturado? É a verdade interior. Então, o primeiro passo é autoconhecimento profundo. Quem você é por trás do jaleco, do uniforme, do cargo, da profissão que você exerce hoje, né? Entender que as pessoas são diferentes, elas têm perfis comportamentais diferentes, né? Hoje eu sou analista comportamental, um conhecimento de análise corporal também, né? Então, e fora as outras, todas as técnicas para trabalhar esse autoconhecimento. No segundo pilar, é trabalhar a inteligência emocional. Porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa não tem inteligência emocional. Aí, e você fica muitas vezes julgada e faz esse auto-julgamento, tipo assim, nossa, como eu tenho que melhorar a inteligência emocional? E acha que você tem que melhorar a inteligência emocional sozinha. E, na verdade, tem curso, tem técnica, tem teoria, tem condições de você ir aprimorando né, várias ferramentas para você realmente entender o que é inteligência emocional e aplicar na sua vida, né? Então, aqui, né, ao longo dessa jornada, eu fui selecionando ferramentas, aplicando comigo ferramentas práticas para reconhecer, processar e integrar essas emoções. Tem um capítulo aqui no Código Humano que fala da gestão das emoções, que é por uma psicóloga, e virou uma referência hoje, né? Na verdade, a gente tem 3 capítulos com psicólogos falando da mente e que vão auxiliar na inteligência emocional. A inteligência positiva é outro conceito que eu trabalho também, né? Então, aqui prestem bastante atenção nos 4 pilares, né, de realmente a gente se blindar. A gente se blinda com o método vida, né? Então, é autoconhecimento, a busca por inteligência emocional e depois direção e propósito. Entender nossa missão de vida, nossa visão de futuro, como que eu vou planejar? Eu tenho falado muito de planejamento de vida na minha rede social, né? E eu percebo que muitas vezes as pessoas não entendem como se fosse assim, eu gasto dinheiro com uma roupa, com uma joia, com viagens, justamente para a gente descansar, mas eu acho que planejar a vida, eu não preciso de gastar com isso, né? E é justamente aquilo que vai te tirar do ambiente que você está ou da condição que você está, né? De você realmente ter um momento de olhar para a tua vida e de fazer um direcionamento e trazer esse protagonismo que eu tenho certeza que acontece, né? Nós podemos direcionar a nossa vida em conexão com o Criador, em conexão com o Divino. E aí sim alcançar a alta performance sustentável que a gente fala hoje. Porque se eu colocasse aqui apenas alta performance, é como se fosse eu ir buscando o meu máximo, o meu máximo, o meu máximo, e depois, o que sobra da pessoa ali, né? Porque não é uma busca exacerbada de resultado. É realmente eu entender quem eu sou, né? Trazer essa conexão com a verdade interior para buscar a alta performance que combina com o meu perfil, né? E aí sim, construir rotinas, limites, hábitos que permitem excelência sem sacrificar a saúde, principalmente. E aí a gente começar a ser uma pessoa que consegue colocar os limites, né? Que fala os limites para a nossa família, para o nosso líder, para o nosso chefe, para as pessoas que trabalham com a gente, né? Isso, de fato, é alta performance sustentável. Então, conhecer-se é o primeiro ato de cura, que eu vou ainda explanar um pouquinho mais, né, essas 4 etapas, né, para que realmente vocês possam sair daqui, né, eu entregando o resultado para vocês, né. Então, a Fernanda falou das dificuldades que a gente tem enquanto profissional e o que eu preciso me atentar para eu me blindar. Então,
no primeiro passo, é esse autoconhecimento, essa verdade sua interior, que é mapear padrões emocionais dominantes, identificar suas crenças limitantes, reconectar com seus valores fundamentais, que é o ponto que eu mais gosto de falar no capítulo do Código Humano. Eu falo justamente de planejamento de vida com base em valores pessoais, o quanto é importante a gente entender os nossos valores pessoais. Distinção entre a sua voz interior e a voz do sistema, porque muitas vezes a gente acha que a gente na verdade, a gente já fica corrompido pelo aquilo que os outros falam, e a nossa voz interior mesmo, ela está quietinha, escondida, né? Aqui eu posso dizer, lá em 2018, eu vivia nesse ponto, né? Minha voz querendo gritar, dizendo, você pode mais, e o ambiente dizendo, você não dá conta, né? Então, era aquele conflito enorme que, se eu não tivesse passado por um processo de autoconhecimento, o que ia acontecer, eu não teria mesmo nenhuma saúde mental e eu iria surtar naquele momento, né? Porque a gente começa a ouvir o que o ambiente fala para a gente. Por que isso importa? A maioria dos profissionais da saúde passa anos em treinamento intenso, sem um único momento estruturado de autoconhecimento. E a cobrança por treinamento, tipo, eu tenho que saber a técnica da assistência, eu tenho que saber a técnica do atendimento ao cliente, eu tenho que saber ser mais produtivo, mas não volta esse olhar, né, para o autoconhecimento. E quando você conhece seus gatilhos, seus limites, seus valores, você passa a operar com muito mais consciência e com muito menos sofrimento, que é realmente desnecessário. Aí, sentir bem para funcionar melhor, né? Essa conexão entre a mente e o nosso coração, né? Trabalhar essa regulação emocional, técnicas baseadas em neurociência para processar estresse agudo no ambiente clínico. Quando a gente consegue mudar a nossa percepção, quando a gente consegue entender as emoções e começar a falar das nossas emoções e regular essa emoção, não é controlar e nem dizer que eu não estou sentindo, mas é entender essa regulação. Utilizar a técnica da comunicação não violenta, porque quando eu me comunico não violentamente, o ambiente começa a me responder. Eu não consigo controlar o que o outro fala para mim, mas eu consigo influenciar a partir da minha fala. Isso é técnica, e foi onde eu estudei muito comunicação não violenta, e formatei vários cursos, e ministrei cursos de comunicação não violenta, justamente para conseguir viver nesse ambiente que é complexo, ambiente que é de ameaças e é de assédio moral. Quantas pessoas, né, que estão ali no exercício do poder, que vão levantar a voz para você, que vão se posicionar de forma muito sarcástica ou de muito poder mesmo. E aqui eu falo da comunicação não violenta como técnica, assim como outros métodos de comunicação, a própria persuasão, a própria influência, que a gente trabalha aí, todo o processo de comunicação também não assertiva, a comunicação assertiva. E fadiga por compaixão, entender e prevenir o esgotamento emocional causado pelo excesso de empatia. Então, é algo como, eu sou protagonista, eu me cuido, eu sei me blindar. A empresa, a instituição, ela precisa de fazer algo e eu posso ser um agente influenciador para ajudar que os meus colegas também fiquem melhor. Mas o primeiro passo é olhar para mim, eu conseguir me preparar, porque quando eu me cuido, quando eu olho para mim, aí sim, depois eu posso ajudar as outras pessoas, que é justamente o que aconteceu comigo. Em 2018, eu dei o primeiro passo para o meu autoconhecimento, para eu me entender. E foi toda uma jornada, né, para chegar agora, escalando, para atender profissionais da saúde, né? Eu fui atender vários outros perfis de profissionais, né? Conhecer o mercado para eu conseguir depois ajudar, né?
Então, é esse nível de consciência. Às vezes a gente espera demais do sistema, a gente espera demais dos outros e resiste em olhar para si e realmente fazer um investimento no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal e no seu desenvolvimento profissional. Não tem empresa que vai fazer isso sozinha por você, né? É você querendo em primeiro lugar, né? Então, a terceira, né, parte, que é a direção e o propósito, é voltar a saber por que você escolheu isso, né? Com o tempo, a rotina exaustiva apaga o brilho de vocação, o que você era chamado se torna obrigação, o que era propósito se torna peso, né? E depois você já não sabe se você quer aquilo mais, né? Esse é um dos sinais mais claros de esgotamento. Então, o trabalho de direção e propósito, ele não é motivacional no sentido superficial, ele é um processo estruturado de reconexão com seus valores, de revisar as suas metas, de construir a sua visão de futuro, algo que faça sentido para você, algo que realmente se conecte com a sua essência. Então, antes, né, no início do processo, como você se sente? Eu não sei mais por que eu estou fazendo isso. Eu não aguento mais as pessoas que estão comigo, e você começa a colocar a responsabilidade, que muitas vezes é sua, no outro. E durante o processo, eu estou começando a lembrar o que me trouxe até aqui. Você começa a ter clareza de quem você é e quais os ajustes que você precisa fazer. E depois encontrar um caminho que é só seu, né? Com clareza e com paz. E quando a gente está muito certa de que é isso que você quer, você enfrenta todas as dificuldades. Eu não vou dizer para vocês que passar por um processo de desenvolvimento vai fazer com que vocês diminuam os problemas que vão acontecer na vida de vocês. Eu também não posso dizer que vocês vão ficar milionários, como muitas vezes a gente vê programas ali que vai fazer você enriquecer. Eu também não posso dizer que você não vai ter que enfrentar alguns problemas de saúde, porque o corpo, né, depende muito, né, do que você colocou nesse corpo, né, até então. É todo um processo. Mas o que eu posso garantir para você, que quando você se permite trabalhar o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal e profissional, você começa, e não só começa, mas você traça ali uma jornada de ficar pronta para as situações que são colocadas para você. Você começa a perceber o seu mundo de uma forma diferente, de uma forma muito mais preparada, muito mais profissional. E aí, quantas pessoas, como eu disse, às vezes você vai ter uma determinada doença e você vai saber lidar, e você vai conseguir tratar aquilo de uma forma muito mais leve, muito mais simples do que o desespero, do que o medo, a insegurança de dizer, de lidar com aquela situação, porque na maioria das vezes, a gente coloca as nossas expectativas nas relações. Nós colocamos as nossas expectativas no outro e esperamos que os outros resolvam as nossas situações. E tudo realmente depende de como nós olhamos para aquela situação e o que nós vamos fazer com aquilo. Então, excelência que não custa a sua saúde, que é o quarto pilar da alta performance. Ela não é trabalhar mais, não, e sim é trabalhar de forma inteligente, com limites saudáveis, com rotinas regenerativas e uma relação honesta com seus recursos físicos e emocionais. É entender qual recurso que você tem, qual o seu nível de emoção, o que você tem que fazer, né, para conseguir trilhar o seu caminho dentro do seu ritmo. Então, essa recuperação intencional, né? Sonos, pausas, momentos de desconexão, né? De momentos de lazer, que hoje eu posso dizer, né? Que eu faço os momentos de ir para o clube, de celebrar aniversários, de coisas que importam para mim. E aqui, nesse ponto, o que me fez mais o diferencial é que hoje, né, com a influência da internet, muitas vezes a gente acha que descanso tem que ser aquilo que o outro está fazendo. Então, é fazer a recuperação que cabe para você,
que é importante para você. Então, hoje, eu não me importo se eu estou descansando num clube e se o outro está indo para a praia. Se eu estou indo numa praia X e o outro está indo na praia Y, né? O importante é a minha saúde, é a minha forma, né, de me recuperar, né? E aí sim vem a conexão com a sua essência. Eu não me importo se alguém hoje vai falar assim, o seu óculos é grande, o outro, por que você não usa um óculos pequeno? Porque está muito conectado com a minha essência, né? Com a minha forma de expressar, e as pessoas, elas vão aprender a lidar com o meu jeito de ser. E, claro, eu posso ir moldando, melhorando, mas não pelo outro, mas sempre por mim. Então, que você faça sempre por você. Crescimento com fundação, né? Com fundamentação. Ambição e autocuidado não são opostos, são a combinação que permite uma carreira longa e significativa, né? Entender esses limites, porque também volto a dizer que todos os cursos, tudo que a gente vê de autoconhecimento, né, divulgado, é te prometendo ser milionário, né? E aqui para os profissionais da saúde, eu não vou fazer essa promessa. Quem tem essa intenção, com certeza vai conseguir os resultados. Mas eu acho que a gente consegue mudar uma sociedade, mudar um mundo, quando as pessoas conseguem perceber que aquilo que elas fazem tem valor, aquilo que elas estão escolhendo como prioridade na sua vida faz sentido na sua vida, e isso é vida plena e próspera, porque ela vai conseguir colocar os recursos dela ao favor dela e vai ter a felicidade que ela quer, né? Então, para mim, isso não tem preço. Limite como ética, né? Aprender a dizer não é uma competência clínica. Profissionais que não têm limite cometem mais erros, né? E quantas vezes a gente não vê aí, né? Justamente nessa busca exacerbada, né? De recursos, justamente causando erros. E rede de suporte real. Construir vínculos profissionais de confiança, onde a vulnerabilidade é possível e é troca genuína, né? Também como parte da alta performance sustentável, onde eu consigo mostrar para as pessoas que estão ao meu redor o que eu preciso delas, como que elas podem contar comigo. E quem passou pelo método Vida, né, a gente tem alguns casos, né, extraordinários. Eu vou contar aqui algumas experiências, né, de algumas mentorias individuais até aqui que eu fiz, né. A Adriana, por exemplo, que é uma enfermeira, ela estava na assistência de um hospital e ela também, não se conhecendo, ela era muito julgada no ambiente hospitalar que ela estava, era uma questão de incoerência de perfil, e ela sonhava com assumindo áreas emergenciais, no SAMU, por exemplo, ela sonhava numa carreira acadêmica dela, e no ambiente em que ela estava, ir à academia não fazia sentido, ela não estava na emergência, não colocavam ela como, não consideravam ela como uma com habilidade para a emergência. Então, o que aconteceu? Ela veio para o processo, passou por todo o processo de autoconhecimento, trilhou o caminho dela, e antes mesmo dela terminar o processo, ela passou no concurso do SAMU e mudou, né, de atividade, mudou de cidade. E ela tinha muita dificuldade, né, mas eu vou largar minha família aqui, né, essas travas, né, e quando ela entendeu a essência dela, o potencial de enfermeira que ela tinha, né, da urgência, da emergência, né, e hoje, né, recentemente, eu tive retorno dela, ela foi justamente para a área acadêmica, né, então ela passou um período e resolveu estudar sobre isso, então, quer dizer, ela trilhou a jornada e está fazendo o que ela sonhava, né? E quantos profissionais eles têm sonhos e ficam com sonhos adormecidos porque ficaram vítimas ali do sistema, do ambiente onde elas tiveram ali a primeira oportunidade.
A Fátima era uma gerente que também ficou vários anos numa instituição e foi trabalhar a transição. Chegou super fragilizada para mim, no sentido de que é aquela questão da identidade, quem eu sou depois de não estar mais como gerente do Hospital X, né? Então, nós trabalhamos todo um processo, né, de reconhecimento, de entendimento de fase de vida, de transição, para abrir as possibilidades, né, de como que ela poderia utilizar tudo que ela aprendeu, aprender a encerrar ciclos e continuar uma nova jornada, e ela está agora nesse momento, né, de recolocação no mercado, entendendo que essas pessoas, quando realmente elas são desligadas, o que acontece? Elas acham que tem que sair alguém com pena, né, e tocar o telefone e falar, vem para cá trabalhar comigo. Mas, na verdade, é a questão do protagonismo. É o que eu vou fazer, como eu vou me portar, quais as mudanças de identidade, né, que eu tenho que fazer comigo para que eu me recoloque, né? Então, é mais uma questão de proatividade do que de passividade, de esperar ou de alguém ter pena, né, de você. A Jéssica também era uma gerente na área hospitalar, e ela também passou por todo o processo, e ela queria, na verdade, fazer a transição. Ela começou a trabalhar com 18 anos, e começou a enxergar que era só o hospital que era para ela, né, percebendo ali no limite da cidade onde ela morava. E, na verdade, ela queria fazer a graduação em segurança do trabalho, e ela não via oportunidade nem apoio na cidade, né, na família dela. E quando ela trabalhou o autoconhecimento, ela trabalhou pelo método vida, o que aconteceu? Ela se fortaleceu e ela começou a se preparar. E aí sim, fazer uma jornada dupla de preparação para entrar na faculdade. Ela entrou na faculdade, ela concluiu, ela mudou de cidade, ela casou, já mudou toda a trajetória. Ela foi uma das primeiras clientes minha, e ela realmente avançou no planejamento de vida, justamente entendendo o potencial dela e que ela podia ser o protagonista da vida dela. A Karine, psicóloga, que foi também uma das profissionais que eu gostei muito de mentorar, porque a psicologia e o coach, né, sempre se esbarram, e ela tinha uma insegurança, né, nos atendimentos dela, também algumas questões, né, de autodesvalorização, de inferiorização. Então, no processo, ela entendeu o potencial profissional que ela tinha, como que ela poderia lidar com as vulnerabilidades dela e se preparar e se desenvolver, deslanchar na carreira. E muitas vezes utilizar técnicas que ela percebeu no processo de autoconhecimento com seus próprios pacientes, né? Então, esse também é o grande ganho, né? Da busca de segurança, de autonomia, de entendimento, mais uma vez, como eu falo, de quem você é, né? Então, agora, a gente já quase caminhando aqui para o final, se fez sentido para vocês, né? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que eu, né, se eu conseguir contribuir ali, de vocês, né, abrirem o olhar, né, para o processo de desenvolvimento de vocês, que vocês, né, vocês podem seguir, né, na jornada, trilhar o caminho, e eu vou deixar aqui como uma oportunidade que eu digo única, né, numa condição muito especial, né, que eu estou lançando o método Vida de forma coletiva. Não fiz isso ainda como de caráter coletivo, atendia sempre individual. Então, eu vou, a partir de agora, ter essa turma de mentoria coletiva, que vão ser 8 encontros ao vivo, né, grupos de até 15 profissionais, a aplicação completa do método Vida, trocas entre os pares e vivências semelhantes, materiais, práticas e ferramentas exclusivas, né, no Drive.
E num investimento, como eu disse para vocês, né, aquele primeiro investimento que eu fiz lá em 2018, né, no valor de R$ 1.500, ainda assim, quem assistir essa live, que eu peço, né, essa masterclass, que eu peço para vocês divulgarem, né, para quem vocês sentirem, né, que pode ajudar, é mais no sentido, né, de você tocar os profissionais que estão naquela condição que a gente conversou inicialmente e que possam, né, vir para um processo de autoconhecimento. Então, eu estou trazendo aqui uma condição especial de R$ 997, onde você pode dividir no cartão com taxas, né, com as taxas do cartão, mas até 12 vezes, né, e aqui eu coloquei essa oferta hoje, ou ao longo aqui, né, dessa semana, para a gente já começar Páscoa, né? Eu vou também tirar dúvidas, podem entrar em contato comigo no WhatsApp para a gente conversar, e eu mando o resumo, né, em relação ao detalhamento de como vai ser, né? Mas são 8 encontros, onde a gente trabalha os 4 pilares, como eu falei, e ainda vou dar mais, eu vou dar 2 encontros individuais, né, de quem entrar na mentoria coletiva, para a gente concluir um plano, né, de direcionamento, né, já olhando mesmo para a tua vida. A gente vai fazer isso de forma coletiva e depois eu faço as sessões de acompanhamento. E quem ainda, né, talvez não consiga participar ao vivo, em um horário específico, e queira fazer uma jornada mais flexível de horário, eu tenho a proposta de mentoria individual. A vantagem da individual é que a gente começa num padrão e depois, por exemplo, eu preciso de aprofundar mais o processo de comunicação, eu preciso de aprofundar mais a inteligência emocional. Então, a gente vai montar um plano personalizado para você. Então, hoje, a minha mentoria individual, ela está no valor de R$ 5.000. Para a Masterclass, eu estou colocando um desconto, né, um bônus aí de 2.000 por R$ 3.000, e que você também pode dividir de 12 vezes. O acolhimento individual, eu tenho poucas vagas para individual, eu trabalho somente com 3 pessoas por mês, né, no individual, são 10 sessões, né, então a gente fica, na verdade, 2 meses e meio, né, na jornada com sessões mensais, ou podemos fazer sessões quinzenais também, né, então fique à vontade, né, para vocês escolherem e vir nessa jornada. Lembrem do que eu falei, né, às vezes a gente dá mais valor em algo externo, numa joia, numa roupa, fica com receio, mas isso é a virada de chave, né? Essa oportunidade de mergulhar no seu autoconhecimento, e eu estou pronta para ajudar vocês, né? Estar junto com vocês nesse processo, nessa jornada encantadora, e que só vem a ter grandes resultados, e esse grande, né, é aquele resultado que você quer. O grande é o que é grande para você, é o que pulsa ali lá dentro da sua voz interior, o que eu realmente quero para a minha vida, e esse programa é justamente para fazer você despertar esse desejo, esse sonho, essa realização do sonho que está interno e muitas vezes de forma adormecida dentro de você. Então, você dedicou anos aprendendo a cuidar dos outros, chegou a hora de aplicar esse método cuidando, né, de você. O método Vida Não é um Atalho, é uma travessia honesta, profunda e transformadora, feita especialmente para quem já deu tudo pela saúde alheia e sabe quem precisa, e agora investir na própria, né, na própria saúde, né? O próximo passo é você entrar, né, nessa lista de reservas, entrar em contato comigo, né, pelo WhatsApp inbox, né, e falar, eu quero saber mais informações, que a gente conversa, e o bônus, né, que todas vocês, que eu agradeço muito, né, de estarem presentes aqui, vocês vão receber um acesso ao diagnóstico emocional gratuito, que eu vou encaminhar até o final do dia de amanhã para vocês, e vou ter acesso aí às respostas de vocês também, que já vai te auxiliar a ter, assim, um diagnóstico geral, tá? Então, agora eu estou à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas. A gente tem aqui
alguns minutinhos, né? Nós começamos às 7h15, então foi justamente 1h30. Vou colocar aqui, deixa eu parar de compartilhar. E quero ouvir de vocês o que fez sentido, o que gostaram, e estou à disposição. Ficou aqui a Érica e a Gisele, eu acho que as outras saíram, né? Mas várias vão poder participar também, né? Vão poder assistir. A Érica está aqui agradecendo, né? Gisele, eu espero que você tenha conseguido, né, participar e assistir, né, toda a apresentação, e vou disponibilizar a gravação, e conto com vocês, a ótima companhia, achei excelente o conteúdo. Então, gratidão por ter ficado aqui até o final, e peço que vocês também divulguem, né, para as pessoas que vocês conhecerem. Como eu falei, a questão do sentir, né, que é o momento da pessoa, e quem sabe também seja o momento de vocês. Gisele está num processo, né, de dedicação, né, a uma profissão. É muito importante, né, você já começar a se preparar, né, antes mesmo, né, de enfrentar esses desafios, como a gente falou, e a gente pode aí trabalhar o seu planejamento de carreira, né, para ter aí o maior sucesso no que você se propõe. Tá bom? Então, boa noite para vocês, que tenham aí um excelente descanso, e a gente vai se falando ao longo, né, de amanhã e da semana. Um grande beijo. Até mais. Vou parar aqui de gravar. Amém.